Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Na aula de xadrez de hoje, a gente vai falar sobre os tipos de empate no jogo de xadrez. São 6 tipos de empates. Olha aqui, nós temos o empate por afogamento, empate por comum acordo, regra dos 50 lances, por insuficiência de material, que é a falta de peças, o cheque perpétuo e a repetição de posições. Então, vamos lá ver cada um deles e alguns exemplos? Bora lá então, turma. Por afogamento. Nós já tivemos uma aula sobre o afogamento. Eu vou deixar um link aqui em cima do seu vídeo que vai direcionar vocês lá para a aula de afogamento. Se você esqueceu o que é afogamento, clique no link aqui e ele vai te levar lá para a nossa aula, tá bom? Então, bem breve, o empate por afogamento é quando um rei ele não tem saída, mas ele não está sendo ameaçado e não tem nenhuma peça disponível para realizar o movimento. Então, isso é o afogamento, o rei afogado. A partida termina empatado, tá bom? Então, se você tiver mais alguma dúvida sobre o rei afogamento, clica aqui no link que ele vai te levar lá para a nossa aula de afogamento, tá bom? Agora, outro exemplo de empate no jogo de xadrez é em comum acordo. É quando um jogador oferece o empate ao outro. Este outro jogador vai decidir se ele vai querer empate ou não, tá bom? Só que tem um porém. Se esse jogador não aceitar o empate do seu oponente, a partida continua normalmente, tá bom? E esse jogador que ofereceu o empate, ele não vai poder mais oferecer durante todo o jogo, tá bom? Beleza? Então, próximo exemplo de empate é a regra dos 50 lances, isso mesmo. E aqui eu tenho um exemplo para vocês. A regra dos 50 lances, ela é feita quando por 50 lances, 50 rodadas, 50 jogadas consecutivas, nenhum peão foi movimentado e nenhuma peça capturada, tá bom? Então aqui, por exemplo, só está movimentando o rei, ou só está movimentando o rei e cavalo, né? As pretas também não estão movimentando peões e não estão capturando. Um dos jogadores, qualquer um deles, pode solicitar o empate, tá bom? Empate, que é a regra dos 50 lances. Então, bora lá. Próximo empate é por insuficiência de material, que nada mais é falta de peça para poder aplicar um checkmate. Então, quais são os exemplos, turma? Se você tiver o rei e um cavalo, como nesse primeiro tabuleiro aqui, ó, um rei branco e um cavalo branco, contra um rei adversário, essas peças aqui não conseguem aplicar checkmate no rei adversário. E o rei sozinho também não consegue aplicar checkmate. Então, quando acontecer essa situação no jogo de vocês, é um empate, tá bom? Neste segundo exemplo, nós temos um rei contra um bispo e um rei, certo? Nessa situação também é empate, porque um rei sozinho, no caso as pretas aqui, o rei preto e o bispo preto, só eles não conseguem aplicar checkmate no rei branco. Isso é considerado um empate. E o outro exemplo é rei contra rei, né? Quando acontece no jogo de vocês de ficar rei contra rei, isso é um empate, tá bom? E nós temos aqui também uma observação. Professor, mas rei e peão não é empate? Não, sabe por quê? Porque tem a promoção do peão. Quando o peão chega na última casinha, ele pode ser promovido, né? Muito bem. Então, se esse peão for promovido a rainha ou a torre, um rei, uma rainha ou rei e uma torre consegue aplicar checkmate no outro rei. Agora, se esse peão for transformado em cavalo ou em bispo, automaticamente a partida termina empatado daí, tá bom? Então, bora lá. Próximo exemplo, cheque perpétuo.
O que é um cheque perpétuo? É quando um jogador aplica vários cheques consecutivos e repetitivos em seu oponente e ele pode solicitar o empate por cheque perpétuo. Aqui eu tenho um exemplo. Olha lá, torre branca, ela está ameaçando o rei preto, né? Então, rei preto fugiu. A torre corre atrás. Rei preto fugiu. A torre corre atrás. Rei preto fugiu, olha lá. Está repetindo o movimento. Esse é o cheque perpétuo. Nessa situação, as pretas elas estão com uma vantagem de peças, elas estão com peças mais fortes, né? Muitas vezes o cheque perpétuo acontece por isso, sem ter muito o que fazer, as brancas ficam dando cheque, sem parar, sem parar, sem parar, né? Então esse é o cheque perpétuo. Geralmente ele vai usar a regra das repetições, das 3 repetições, né? Repetindo as casas ali, a mesma repetição, as pretas podem solicitar o empate, tá bom? Olha lá, o peão preto está prestes a promover, as pretas têm uma dama preta, tem um cavalo, os peões, né? Então, as pretas, se acontecer isso de vários cheques consecutivos, as pretas podem solicitar o empate por cheque perpétuo, tá bom? Outro exemplo é a repetição de posições. Então, também é conhecida como tripla repetição, tá bom? Que é quando qualquer jogador pode solicitar ele quando as mesmas posições de todas as peças do jogo for repetida pela 3ª vez. Então, aqui nós temos um exemplo. Olha ali. A primeira posição delas é o cavalo ameaçando a dama preta, né? Então, a dama preta foge para a casa D8, o cavalo pula para a casa C6 e ameaça a dama. Como as pretas não querem perder a dama, olha lá, eu deixei marcado as pecinhas da posição inicial, né? Como as pretas não quer perder a dama vai voltar para a casa de origem dela. E o cavalo também, sempre perseguindo a dama. Olha lá, repetiu a mesma posição pela 2ª vez. Então, a dama fugiu de novo e o cavalo foi atrás. Olha aqui, turma, só que eu estou demonstrando e dando exemplo para vocês de forma que fique mais fácil, tá bom? Mas não necessariamente que eles precisam estar na mesma casa ou ir sempre para a mesma casa, tá? O que precisa é eles retornar para a posição de origem, que é as casas demarcadas, tá? Então, olha ali, o cavalo voltou a ameaçar a dama voltou para a casa de origem, repetiu a 3ª posição, a 3ª vez a mesma posição, e o cavalo voltou também. Nessa situação, os jogadores podem solicitar o empate. É isso mesmo, pode solicitar o empate. Agora, tem uma curiosidade. Vocês lembram que lá nas nossas aulas, quando a gente não tem relógio para marcar o tempo da partida e quando não tem tempo suficiente para terminar a partida, e isso geralmente acontece no xadrez escolar, tá bom? Quando não se dá tempo de terminar uma partida, o que a gente faz? A gente conta o valor das peças capturadas, né? Lembra o valor das peças? Peão 1, cavalo 3, bispo 3, torre 5, rainha, dama 10 ou 9, né? Então tem que contar as peças que você capturou. Caso o valor seja igual das peças capturadas, acontece o empate. Bom? Então essa é uma curiosidade que a gente precisa lembrar, precisa saber que a gente usa bastante nas nossas aulas em sala de aula, né? Beleza, turma? Então essa foi nossa aula de hoje sobre os empates do jogo de xadrez. Bons estudos para vocês, obrigado pela atenção, se cuidem, até a próxima aula, tchau, tchau!